Hoje, então, a gente vai começar a prova do Espírito Santo de 2018, tá? Provavelmente a gente não vai terminar hoje, a gente vai ficar fazendo ela por um tempinho. Aí uma coisa, né, que eu queria falar para vocês sobre ela, eu peguei ela aleatoriamente, tá? Porque eu não fico escolhendo, né, prova nem nada. Aí eu tava dando uma olhadinha nela agora há pouco, né, e eu vi que ela é um pouquinho mais é, complicadinha do que a daqui de Campo Grande, né? Comparada, por exemplo, a última que a gente fez, né? Que eu até continuei uma prova, né? Que o professor João estava dando para vocês. Ela é um pouquinho mais complicada, pelo menos na minha visão, né? Do que aquela prova. É o que eu acho que é uma coisa boa, né? Porque como não é uma prova, né? Que não é do, né, da cidade de vocês, provavelmente. Então, né? E que vocês não vão fazer e é um pouquinho mais complicada, eu acho que, né, já prepara vocês, né, para o nível, né, que vai ser um pouquinho mais fácil, né, então vocês já ficam um pouquinho mais preparados, né, por assim dizer. É, Aí o problema principal é que tem muito assunto aqui que vocês não viram comigo, né, não sei se vocês chegaram a ver com outros professores, mas aí se vocês tiverem alguma dificuldade nesses assuntos específicos, né, daí vocês vão me avisando, tá? Tipo, por exemplo, esse daqui, né? Que, né, já é o primeiro, então já é um pouquinho, já é bom para a gente ver, né, o nível do negócio aqui um pouquinho. Então, eu vou até ler aqui com vocês e aí a gente começa a tentar fazer. É, tá bom aqui para vocês lerem? Vocês estão conseguindo ver o texto certinho? Professor, Oi? eu gostaria de saber se dá para o senhor aumentar mais um pouquinho a tela, as letras. Ah, sim. Aqui. Tá. Deixa eu ver um lugar que fica bom. Eu acho que eu vou deixar assim ficou melhor, né? Ficou muito. Deixa eu deixar aqui então. Assim tá bom. Aqui. Eu vou fazendo aqui em cima, então. Aqui. Tá. Então, é, aí, né, no caso, nessa prova aqui, a gente vai fazer só a parte matemática, tá? Mas ela tem outras partes de português, né, e provavelmente conhecimentos gerais também. A gente vai ficar só na parte de matemática. Aí depois eu vou mandar ela para vocês, vocês dão uma olhadinha, né, se vocês tiverem curiosidade. Tá. As polias e correias formam a base de equipamentos de transmissão de energia mecânica. O que é esse negócio aqui, né? É tipo um negócio de indústria, tá? Que ele está exemplificando aqui, ó, né, que basicamente esse negócio de polir e correia, né, para facilitar, né, a produção de energia, né, através porque quando você vai fazer uma força, né, por exemplo, você vai puxar uma coisa, né, você vai fazer uma força, só que se você for puxar uma coisa que está presa por uma corda envolta em uma polia, você vai fazer muito menos força, né? E você vai conseguir puxar aquela mesma coisa, né? Só que fazendo muito menos esforço. Aí é por isso que eles, né, usam esse tipo de equipamento, né? Para fazer esse tipo de transmissão de energia, né? Basicamente. Aí, né, a principal função desse negócio é transferir movimento e força de um lado ao outro da máquina. Basicamente, o que eu te falar. Configurando um sistema de transferência de força e movimento altamente confiável.
Motores de automóveis, máquinas de tração, esteiras e linhas de produção são alguns tipos de maquinário que precisam do uso dessas peças, né? Então, né, esse tipo de coisa está presente em todo lugar, basicamente, mas não somente em máquinas, tá? Esse sistema aqui de poli, ele é usado para um monte de coisa, tipo, para treinamento até treinamento de exército, treinamento de atleta, esse tipo de coisa, porque é um sisteminha que você constrói, sabe? E que aguenta, né, muita força, né, ou muito peso e, e facilita bastante, né, para você fazer diversos tipos de trabalho. Tá? A figura abaixo representa um sistema composto por discos A e B, representando polias de diâmetros de 8 e 2 centímetros. Tá? Vamos marcar aqui. Essa daqui vai ser 8 centímetros, né, porque é o maior. E essa daqui vai ser 2 centímetros. Tá? Respectivamente. Unidas por correias que se movimentam sem deslizar. Quando o disco A dá uma volta completa no sentido horário, o disco B gira. Bom, então, né, aqui basicamente você tem que comparar um com o outro, né? A gente tem que o disco A ele é 4 vezes maior do que o disco B, né? Então essa é uma informação que é importante. Por quê? E por que que ele é 4 vezes maior? Porque é, ele tem 8 centímetros e o outro tem 2 centímetros, né? Basicamente por isso. Aí uma coisa importante, né, que você tem que perceber daqui é que, né, ele está girando no sentido horário. Então, os dois vão girar no sentido horário, tá? Então, você já pode descartar aqui essas duas alternativas aqui, tá? Eu já vou dar essa dica aqui para ajudar vocês. Aí uma outra coisa que vocês vão precisar também para poder fazer essa questão é o perímetro de cada um deles, tá? O perímetro deles é, é basicamente o número de voltas, tá? Que eles vão dar. Aí é basicamente isso, tá? Aí isso daqui é um círculo, então né, vocês têm que fazer a continha com base nisso daí, tá? Então eu acho 4 que é voltas no basicamente... sentido anti-horário. Sentido. Nossa, mas já? Acho que vai ser isso mesmo. Eu não fiz a conta ainda, mas deixa eu ver. 2 e... Uhum. Vai ser exatamente isso daí mesmo. Peraí. Obrigado. 2πr? Bom, é basicamente isso. Nessa questão aqui, né, foi bem tranquilo, né? É, não teve muita dificuldade, né, mas é interessante a gente ver, né, a composição do negócio, né, porque vocês viram, né, tipo, né, o colega resolveu rapidinho, né, enquanto eu falava, hein, mas, né, é que é importante a gente perceber, né, porque eu sempre gosto de ler, pelo menos no começo das provas, né, para vocês, o texto, né, que a questão está falando. Só que, por exemplo, se eu tivesse começado a questão daqui, ó, só até aqui, né, eu teria conseguido resolver ela né, de toda maneira, só que eu teria poupado muito mais tempo. Né, vocês não concordam? Aí eu não precisaria ter lido tudo isso daqui. Tipo, é até que interessante a gente ler,
Mas no meio da prova, não, né? No meio da prova, isso daqui só vai fazer a gente perder tempo. Então, é interessante a gente saber filtrar o que é informação importante, né, uma informação pertinente e o que não é. Então, né, quando a gente vê que já tem um monte de coisa aqui, de texto, que não tem que não tem nenhuma informação no meio, né? Por exemplo, o que será uma informação importante nesse tipo de prova? Número, né? E normalmente nesse tipo de prova, os números eles são escritos dessa maneira, que assim, eles não são escritos por extenso, né? Eles estão escritos em forma de número, né? Basicamente. Então, se não tem nenhum número aqui no meio, e você já vê que é um monte de abobrinha que está escrevendo aqui, né? Só passa o olho assim rapidinho, né? Vê se tem alguma coisa pertinente e passa, entendeu? E aí vai direto para a parte que importa, que seria aqui, por exemplo, tá? Só, só gosto de fazer isso daí para vocês perceberem, né? Como que dá para a gente agilizar um pouquinho o processo para, né, poupar mais tempo na prova. Então, beleza. Vamos passar agora para a questão 17. Ok. Aqui, ó, de novo, né? Ó, já tem um monte de coisinha aqui no meio, né, que não é tão interessante, ó. Ele já começa, né, falando de biologia, falando de mitose, só que isso daqui não é muito interessante para a gente. Então, vamos ver até onde que a gente pode pular desse texto aqui, né, que não vai fazer diferença para a gente. Ó. Ok, ó. Vamos começar daqui, ó. Considere que cada processo de mitose dura 1 hora. Isso daqui aqui já começa, né, uma informação interessante. Se um grupo de uma única célula se torna um grupo de X células em 100 horas, sendo que cada nova célula inicia a mitose imediatamente após o término do processo que a originou, em quantas horas um grupo de 2 células se tornará um grupo de X células nas mesmas condições? Bom, aí basicamente esse textinho aqui do começo que a gente pulou, ele seria só interessante para você entender o que é esse processo de mitose, né? Mas, honestamente, você está no meio de uma prova, né? Se você está no meio de uma prova, você não quer aprender uma coisa ali no meio, você quer fazer o negócio. Mas, como a gente está aprendendo aqui também, vou explicar para vocês o que é mitose. Mitose é basicamente um processo de divisão celular, agora está falando aqui, que você tem uma célula, e aí essa célula vai se dividir e vai formar 2 células. Basicamente isso daí, bem resumidamente, tá? Aí o que ele está pedindo aqui? Ele está falando que cada processo, né, para uma célula virar outra, demora 1 hora, né? Então, cada processo desse aqui demora 1 hora. Aí, um grupo de uma única célula se torna um grupo de X células em 100 horas. Ok? Ok. Tá. Aí ele quer saber em quantas horas um grupo de 2 células se tornará um grupo de X células nas mesmas condições descritas, né? Então, ele quer saber, tipo, a gente não precisa nem saber quantas células que ele virou aqui, né? Se cada processo de mitose dura 1 hora, né? Então ele vai ser sempre o mesmo período de tempo, né? Então, se uma célula vira, por exemplo,
Vamos colocar 100 células, né? Vira 100 células em 100 horas, né? Gastando 1 hora para cada. Em quantas horas um grupo de 2 células vai se tornar 100 células também? Bom, isso daqui não precisa nem pensar muito. Vão ser 50, porque vai ser exatamente metade. Porque se uma coisa gasta 100 horas para virar aquela mesma coisa, 2 coisas que vão virar essa mesma coisa, idêntica, né, vai gastar metade do tempo, né, porque como eu tenho 2 coisas, ambas vão virar 50 cada uma, né, e aí elas vão juntar e vai, né, basicamente virar esse mesmo número na metade de tempo. Basicamente isso. Não tem nem conta para fazer aqui, tá? Isso aqui facinho, né? Então, agora, a questão 18. Esse daqui a gente trabalhou um pouquinho. Tá? Esse aqui é de equação de segundo grau e gráfico. Né? Então, aqui eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Só vou ler aqui junto com vocês. Aí eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, né? Porque esse daqui vocês têm obrigação de saber fazer, hein? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Ao traçar a reta R, paralela ao eixo das abscissas, passando por um ponto do plano cartesiano, a reta é isso daqui, tá? Intersecta-se o gráfico da função real, x ao quadrado menos 6x mais 11, nos pontos A e B. Segue-se o segmento A e B. Sabe-se que o comprimento A e B tem comprimento 4. Então, daqui até aqui, mede 4. Assim, a distância de A e B ao eixo das abscissas é... Tá, aí, né, dica aqui para vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é descobrir, né, descobrir o valor de A e B. Né? O valor de A e B vão ser as raízes dessa equação aqui, tá? Isso aqui é fácil. Aí, o eixo das abscissas eu vou deixar vocês pensarem, tá? Porque se eu falar isso daqui, eu já vou dar a resposta. Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Então, aí daqui a pouquinho eu volto para a gente resolver. Mas se vocês, né, quiserem mais alguma dica ou uma coisinha a mais para ajudar, pode me falar, tá? Mas é basicamente isso aí. Vocês vão precisar de algumas outras... Vocês vão precisar da fórmula de Bhaskara, né? E algumas outras formulinhas. Lá, eu passei também, eu não vou falar o nome porque senão eu já vou dar a resposta. Então, tentem fazer, tá bom?
E aí, gente? Conseguiram resolver? Vou começar, pelo menos? Bom, vou começar a resolver, então. Então, primeiramente, né, o que é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas vai ser basicamente a origem aqui, tá? Aí, por que a gente precisa descobrir o valor de A e B? Para a gente poder saber da onde que a gente vai, entendeu? Por exemplo, se aqui for 7, né, a gente conta, né, quanto que vai da reta até aqui, né, basicamente. Então, basicamente, fazer Bhaskara aqui agora, né? Primeiro a gente começa com delta, que vai ser delta igual a b ao quadrado, que vai ser, então, menos 6 ao quadrado, que vai dar 36, menos 4, vezes 1 vezes 11. Então, vai ser... Opa, desculpa, vai ser 36 menos 44. Mas isso aqui vai dar negativo. Menos 8. Então, sim, isso aqui vai dar menos 8, mas se ele dá um delta negativo, né, não tem como a gente encontrar raízes reais, entendeu? Agora tô pensando que eu interpretei errado, só um pouquinho. Professor, o delta não Sim. dá 80? Então, porque a fórmula vai ser b quadrado menos 4ac, né? Ah, Entendeu? Ele daria 80 se fosse negativo aqui, né? Por isso que eu estranhei também. Eu vou até verificar se essa questão ela não foi anulada. Deixa eu ver se tem um gabarito aqui nesse arquivo, porque realmente eu acho que era para dar 80, né? Mais lógico. é. Essa questão seria a 18. Não, pior que não. Letra A, que estranho. Deixa eu ver então, deixa eu pensar mais um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, na verdade. Eu vou dar uma olhadinha nessa questão aqui depois. Eu acho que tem alguma coisa que eu não vi. Eu tô meio desatento hoje também, então acho que provavelmente deve ter sido isso. Eu interpretei errado.
Então, vamos passar para a questão 18, só para mim não perder muito tempo olhando ela aqui agora. Aí na semana que vem, como a gente vai voltar para essa prova aqui mesmo, a gente volta direto nessa questão, tá? Ok. Para não perder tempo. Beleza, vamos ver aqui a questão 19, então. Um aplicativo recém-lançado para todas as plataformas celular, tá, esse aqui é besteira aqui já. O jogo funciona de acordo com as seguintes regras. No início de uma série de partidas, a máquina atribui ao jogador que pontos, né, um número de pontos. Em cada uma das partidas, em caso de vitória ou derrota, o jogador ganha ou perde metade dos pontos dessa partida, respectivamente. Se uma pessoa jogar uma série de 4 partidas nas quais ele perde 2 vezes e ganha 2 vezes, quantos pontos ela terá no final? Bom, basicamente, tá. Aqui a gente vai fazer uma continha, né? Ele começa com Q pontos. E aí ele ganha 2 vezes. Se ele ganha, ele vai ganhar 2 vezes a metade dos pontos. Então, se ele ganhou 2 vezes, ele vai... não, mas primeiro... Não, primeiro ele tem que perder, né? Então, beleza. Tá, então se ele perde primeiro uma vez, ele vai perder metade dos pontos. Então, ele vai perder 1 menos Q sobre 2. Porque né, ele tem que perder metade, então ele perde Q menos Q sobre 2. Aí aqui a gente vai ter que fazer um MMC. Né? Aí então, o 2 vai multiplicar o Q aqui, aí eu vou ficar 2Q menos Q, que vai ficar Q sobre 2. Né? Isso daqui era bem óbvio, né? Porque né, Q menos a metade dele vai sobrar, Então. vai sobrar metade, mas né, só fiz aqui só para mostrar para vocês que a gente vai ter que fazer bastante MMC nessa questãozinha aqui. Então, a gente vai Beleza. sobrar Q sobre 2. Aí a gente tem que fazer isso daqui assim por diante, né? Aí agora ele vai perder de novo. Aí como ele vai perder de novo e agora ele tem Q sobre 2 pontos, então agora ele vai ter que subtrair de Q sobre 4. Porque né, Q sobre 4 vai ser... se a gente dividir Q sobre 2 por 2, né, a gente vai chegar em Q sobre 4. Então, aqui a gente vai ter então Q sobre 4. Aí o MMC de 2 e 4 vai dar 4. Né? Aí para a gente fazer o MMC aqui, dos dois aqui, simplesmente dividir o 4 pelo 2, né? Aí eu multiplico, aí vai dar 2, eu multiplico o 2 pelo Q aqui. Então eu vou ter 2Q menos Q. E vai dar, de novo, né? Q sobre 4. É o mesmo princípio, né, desse primeiro aqui, né? Mas só fazendo só por fazer. Aí beleza. Aí agora ele vai começar a ganhar, né? Então ele vai ganhar 2 vezes. Né? Agora ele vai começar com Q sobre 4. Mais Q sobre 8.
Aí o MMC vai ser 8, né? Aí eu vou ter 2Q mais Q, que vai dar 3Q. Então, aqui eu tenho 3Q sobre 8. Aí, para a última partida, a gente tem que ele vai somar com 3Q sobre 16 agora. Porque sempre dividindo por 2, né? 3Q sobre 16. Aí o MMC, de novo, né, vai ser como é tudo múltiplo de 2, vai ser o do maior. Então a base vai virar 16. Aí agora eu vou ter 2 vezes 3, que vai dar 6, mais 3Q. Então, eu vou ter 9Q aqui agora. Aí é isso aqui, basicamente. Não sei que eu tenha me perdido aqui em um momento. É isso aqui que tem que dar. Aqui, ó. Letra D. Certinho. É basicamente isso aqui, não tinha muito o que pensar. É facinho nessa aqui, né? Conseguiram entender? Acho que nem tem muito o que entender aqui, na verdade, né? Mas... Bom, basicamente isso aqui. Ok. Agora, vamos para 20. Nossa, eu tava achando que essas questões aqui são um pouquinho mais difíceis. Não lembro agora quais eram as questões mais complicadinhas que eu tinha visto antes. Só que ela é 18 ali, mas mais por interpretação, né? Depois tem que dar uma olhadinha direito nela. Tá. Essa 20 aqui agora vai ser de porcentagem. Vamos ver o que ela pede pra gente. A figura a seguir ilustra uma sequência de bifurcações. Bifurcação é isso aqui, né? Que está mostrando aqui na figura, basicamente, né? Quando você tem dois caminhos, né? Sendo divididos. No centro de uma grande metrópole. Sabe-se que todas as vias representadas na imagem são de uma unidade. Isso aqui é só a história. Desejando fazer um estudo do percentual de veículos que trafegam diariamente nesse trecho, a prefeitura coletou os seguintes dados, né? Dos veículos que passam por A, 55% viram à esquerda, os que passam por B, 25% viram à esquerda, e os que passam por C viram à esquerda também. Ok, agora vamos ver o que a gente precisa achar aqui. Ó. De posse desses dados, a prefeitura constatou que o percentual dos veículos que, passando por A, entram em E é. Então, o que a gente precisa descobrir aqui? Ó. Os veículos vão fazer essa trajetória aqui, né, basicamente. Aí, de A vai vir para B e de B vai vir para I. Né? Então, de A ele vai virar para a esquerda, de B ele vira para a direita. Né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai ter que fazer umas manipulaçõezinhas com porcentagem. Né? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que 55% que vai no A, né, vira para a esquerda. Então, a gente vai usar isso daqui.
do A, 55% esquerda. Aí, no B, dos que viram para a esquerda, são 25%. Então, como a gente quer que do B ele vai para a direita, então a gente não vai usar esse 25%. A gente vai usar 75%, né? Porque se 25 vira para a esquerda, então 75 vai virar para a direita. Então, é basicamente esses dados aqui que a gente vai precisar, né? Só que, né, a gente não tem um número aqui, né? Aí a gente tem duas possibilidades aqui. A gente pode presumir um número, né? Falar, a gente usa 100 carros, por exemplo. A gente usa 100 carros. Ou a gente pode fazer nessa conta direto com a porcentagem, né? Mas, honestamente falando, eu não gosto muito de fazer conta entre porcentagem. Eu acho meio chatinho. Então, vamos fazer desse jeito. Vamos fazer a conta presumindo um número, tá? Vamos colocar 100, porque 100 vai ser fácil. Vai ser um número fácil de trabalhar. Aqui, ó. Aí, o que a gente faz aqui agora? Se eu tenho 100 carros, eles vão passar por A, né? Então, 100 carros, de 100 carros, 55 vão virar para a esquerda. Então, aqui eu vou ter 55 carros, né? Aí, desses 55, 75% deles vão virar para a direita, né? Aí, então, a gente faz agora 75% de 55. Né? A gente vai ter 100% sendo 55. E aí a gente quer descobrir os 75. Agora a gente só faz a multiplicaçãozinha cruzada. Eu vou fazer aqui na calculadora só para ficar mais rápido. Aí então eu vou chegar em aproximadamente. Quer dizer, aproximadamente não, né? Eu vou chegar em 25. esse daí é o que a gente vai chegar no final, né? Então, esse daqui vai ser basicamente o número de carros que vai passar por ali, né? Peraí, acho que eu... Ok. Oh, meu Deus. Tá. Aqui eu botei o número errado.
Aqui, então, a gente vai chegar em aproximadamente 41 carros que vão passar. Aí agora, o que que a gente faz? A gente pega 41,25. Aí agora a gente pega, né, desse número e subtrai daqui. Né? Quer dizer, na verdade não, né? A gente nem precisa subtrair daqui. A gente vai relacionar os dois, na verdade. Né? A gente tem que, para a gente encontrar a porcentagem, né? A gente tem que 100 vai ser 100%. E aí a gente tem que 41,25 vai ser, né, o que eu quero. Né? Mas como o nosso número é 100, eu já tenho, né, a minha porcentagem, né, que vai ser em torno disso daqui, na verdade, 40,75. Né, que vai ser... vai ter uma margenzinha de erro, basicamente. Tá? Aí, né, tem a outra alternativa, né, de como fazer isso daqui, que vai ser relacionando as duas porcentagens, tá? Mas eu, né, como eu falei, eu não, particularmente não gosto muito de fazer. Então, né, eu vou fazer só por esse método começo. Tá? Conseguiram entender? Sim. Sim. Ok. Então, mas né, só deixando claro, não é sempre que vocês conseguem fazer isso daqui que eu fiz, tá? Né, de supor um valor, tá? É só em algumas questõezinhas, né, que são um pouquinho mais tranquilas, né, de você fazer isso. Tipo, às vezes a questão não dá brecha, né, de você supor, né, um número assim. Mas, por exemplo, aqui, né, pode ser um número qualquer, né? Então, aqui, né, a questão possibilitou a gente fazer isso, tá? Ok, então. Agora vamos fazer a questão 21, né? E aí eu acho que já dá para a gente encerrar a aula, né? Já está dando nosso horário. Essa tipo de questãozinha aqui é legal. Que é um negocinho que você pode fazer até assim, uma brincadeira que você pode fazer, sabe, normalmente por aí. Inclusive era um negócio, uma brincadeirinha que eu fazia na escola, né? Que é de pegar um negócio de palito, né? E mover eles para eles formarem uma outra figura fechada sem adicionar ou tirar o palito, né? Só com os mesmos palitos que estavam ali. Basicamente isso daqui que ele está... com essa ideia que eu imagino. Uma pessoa brinca de arrumar palitos fazendo uma sequência de quadrados, como na figura abaixo. Sabendo que ele construiu N quadrados, de acordo com o padrão apresentado na imagem, pode-se afirmar que ele utilizou um número de palitos igual a... deixa eu ver se eu entendi. Hum, ok. Tá. Esse enunciado aqui ele ficou meio mal escrito, na verdade. Mas, basicamente, o que ele está pedindo é basicamente a fórmula que ele usou para construir isso daqui. Né? Por exemplo, aqui a gente tem 3 quadrados. Né? Só que o primeiro quadrado ele divide um palito com o segundo e o segundo divide um palito com o terceiro. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem
a gente tem que o quadrado do meio sempre vai ter só 2 palitos, né? Enquanto né, tipo assim, o primeiro quadrado aqui tem 4, o segundo tem 4 e o do meio vai ter só 2. Então, a gente pode falar que a fórmula foi 4n mais 2, porque a gente tem 4 palitos nas pontas e 2 no meio, né? E essa divisão, né, vai ser feita de acordo com quantos palitinhos ele for acrescentando na palitinhos não, quanto mais quadrados ele for montando aqui, basicamente, né? Mas eu achei essa questão, esse enunciado meio mal escrito. Eu acho que ele poderia ter ter escrito de outra maneira, eu não sei. Mas beleza. Basicamente isso daqui que ele estava pedindo, né? Porque ele quer uma formulinha para ele saber quantos palitos que ele vai ter que usar, independente do número de quadrados que ele quer. Basicamente isso. Aí a ideia, né, você ver só essa relaçãozinha, né, entre o número de palitos de cada quadrado entre eles. É só isso. Bem bestinha, na verdade, essa questão. Deixa eu ver se dá tempo da gente fazer mais uma. Vamos ver essa questão. Vamos ver essa 22. Essa 22 parece rapidinho, né? A gente acabou nem gastando tanto tempo da 21. Considerando E pertencente aos naturais, sendo N 0, 1, 2, 3 até o infinito, o conjunto dos números naturais. Qual das regras de associação abaixo define uma função de N em N, né? De natural em natural? Isto é, uma função tendo como domínio e contradomínio o conjunto dos números naturais. Vamos ver. N é associado ao seu antecessor. N é associado em sua terça parte. N é associado de... Professor, Sim, pode falar. qual é a resposta da questão 21? Da 21. Qual que era mesmo? Acho que era a letra B. Tá, obrigado. Achei que eu tinha marcado aqui, desculpa. Mas você deixou... não, mas vai ser a letra B mesmo. É 4N mais 2. Tá? Vixe, mas essa questão 22 aqui é meio enrolado também, viu? Só texto. E não um negocinho interessante de você. Acho essa questão 22 meio chatinha, viu? Vou até pensar aqui um pouquinho, porque esse negocinho de coisa mais específica de conjunto, eu não é um negócio que dá para você lembrar de cabeça. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de questão também, porque são informações muito específicas esse negócio aqui, né? Tipo, né, é claro que você tem que saber, né? Que que é um número primo, né? Esse tipo de coisa. Só que, poxa, tem muita coisa, né, na prova, então é difícil você lembrar de coisas muito específicas. Agora tá pedindo aqui. E ainda mais vamos colocar com palavras meio complicadas, né?
Tá, deixa eu ver. Ixi. Eu tava vendo aqui, ó, como que a gente faz para provar, né, esse tipo de coisa. E é meio chatinho essa questão aqui. Acho que eu vou deixar ela também para semana que vem. Eu vou pensar um pouquinho melhor em como explicar ela, porque cada um desses negócios aqui, dessas afirmações, eu sei explicar a última, né, que a última de prima é mais fácil. A gente tem que provar de uma forma que a gente tenha que essa resposta seja verdade para todos os números dos números naturais, ou seja, para todos os números, né? Só que, né, é uma prova um pouquinho complicada que faz tanto tempo que eu não vejo que eu não lembro de cabeça. Tipo, procurar aqui exatamente como que fazia, tá? Então eu vou dar uma estudada nela um pouquinho melhor, e aí na semana que vem eu volto com essa questão aqui também, igual a 18, tá? Então, bom, acabou que eu acabei tomando muito tempo, né, para cobrir esse negocinho. Então eu vou deixar vocês por aqui, tá? Desculpa aí não ter deixado duas questõezinhas aí sem conseguir resolver, mas na semana que vem eu vou conseguir explicar elas melhor para vocês, tá bom? Ok. Tá? Então eu vou mandar essa prova aqui também para vocês lá no grupo agora. Aí quem tiver vontade ou curiosidade de dar uma olhadinha nas questões de novo, pode Ok. ver lá, tá? Ok.